Olá, imortais! Dia 15 de novembro de 2023, teremos o lançamento de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um prequel contando o passado de Panem, Coriolanus Snow e tudo acerca dos Jogos Vorazes em si, começando pelo 10º Jogos Vorazes, sendo cheio de reviravolta e um dos mais misteriosos. Porém, quem criou esse tipo de pão e circo para Panem? De onde veio esta ideia? E como, sem querer, ela mudou a vida de centenas de tributos de vários distritos após a rebelião? Sabemos que há um nome, e este nome carrega todas estas respostas consigo. Vamos conhecer tudo sobre a história de Casca Highbottom. A maioria dos nossos inscritos sabem que o nosso material de pesquisa são os livros, e em Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros, Casca Highbottom tem uma frase icônica, abre aspas, o impulso mais cruel, inteligentemente formatado como um evento esportivo, um entretenimento, eu estava bêbado, e seu pai me deixou mais bêbado ainda, ficou alimentando minha vaidade enquanto eu elaborava a ideia toda, me garantindo que era só uma brincadeira entre nós, fecha aspas. Porém, o que ele queria dizer com isso, e para quem ele estava dizendo? Antes, temos que ir até os tempos de sua juventude e justamente quando frequentou a Universidade de Panem, a qual ele era muito próximo de outro aluno, ficando famoso por beber toda noite com Crassus Snow, pai de Coriolanus Snow, na boate de Pluribus Bell. E como não deveria ser diferente com essas noites e farras, Highbottom estava mal em algumas matérias e muito próximo de ser reprovado na matéria de alguém que ele não suportava, conhecida como Doutora Volumnia Gaul, que temos a história completa também na playlist de Jogos Vorazes aqui no canal. Então, é chegado o fim do ano e ela o vê formar dupla com Crassus Snow para o projeto final da turma, a qual os alunos foram desafiados a criar uma punição extrema para os inimigos da capital a ponto de nunca esquecerem. Mas nessa dupla, as melhores ideias vinham de Highbottom, que também era excelente em um quebra-cabeças, porém melhor ainda em se embriagar, e nesse momento ele começa a declamar o que se tornaria os Jogos Vorazes, com uma ajudinha de Crassus, que o deixou ainda mais bêbado nesse processo de criação, e o deixando ainda mais vaidoso com brincadeiras, para ele finalizar o projeto e arremetendo tudo como se fosse uma piada entre eles. Porém, Crassus Snow tinha outros planos, e Highbottom, ao acordar pela manhã, descobre que não era uma piada, e ficou chocado ao descobrir toda a face de Crassus que entregou o projeto para a Doutora Gaul, pois ele queria a nota, mas foi uma traição que nunca foi perdoado por Casca Highbottom. Mas nada não estava tão ruim que não podia piorar, porque após os dias sombrios de Panem, Doutora Gaul colocou em prática a ideia dos Jogos Vorazes, apresentando a toda Panem, deu todo o crédito a Highbottom publicamente como o verdadeiro criador dos Jogos Vorazes, se tornando arquiteto do evento. Mesmo pensando que os Jogos Vorazes seriam passageiro, devido ao modo ridículo e sua natureza horrível, tomou morfina pela primeira vez naquela noite, se tornando gradualmente dependente do tal remédio. Devido a Doutora Gaul executar sua ideia e estava rancoroso, não somente com ela, mas com Crassus, e isso seguiria com as futuras gerações da família Snow. Então, já em seu período adulto e muito dopado com morfina para aguentar o fardo de supervisionar pessoalmente a criação do programa de mentores na academia, ele se apresenta aos alunos e anuncia quem havia sido designado para qual distrito e tributo. Porém, o filho de Crassus, Coriolanus Snow, já estava como aluno neste programa, e como Crassus zomba de Casca, o apelidando de Hayasa Highbottom, que traduzindo soa mais ou menos como a parte inferior alta com uma pipa, que rapidamente se espalhou por todo o campus da academia. Highbottom já o odiava e transferiu o rancor de seu pai para o filho, que suspeitava que seria somente pelo apelido, ou por rumores que circulavam que devido ao vício em morfina e o deterioramento de sua saúde, a diretoria queria afastá-lo, e talvez sabia disso para conter tanto estresse com ele. Porém, mais tarde, Coriolanus descobriria que não era por isso. Nesta época, era realizado o buffet após a colheita, e Highbottom se junta a Coriolanus Snow, lhe entregando uma grande fatia de torta e perguntando quais seriam os planos do jovem após os jogos, pois sabia da atual situação financeira de sua família, que estava péssima, e só para satisfazer o prazer que era humilhá-lo, riu do seu desconforto. Snow teve algumas ações que foram reprovadas por Volumnia Gaul, principalmente ao questioná-lo sobre a atuação no zoológico da capital, juntamente com o reitor Casca Highbottom, que perguntou ao jovem qual era o real propósito dos Jogos Vorazes, com uma resposta não muito agradável, fazendo com que o reitor
desse um demérito para ele por estar envolvido em um comportamento imprudente, mas não corrigiu Sejanus Plint, e que imediatamente questionado pela doutora Gao por que não castigou o aluno por ter falado rebeldemente na sala de aula. Então ele brinca com uma caneta e discorda que o objetivo deles deveria ser com que o público se sentisse apaixonado pelos tributos, revelando que sua ideia era somente uma teoria. Porém, ele conheceu a verdadeira face de Coriolanus Snow após o funeral de Arachne Crane, que foi transmitido como se ela fosse uma heroína, e Snow achava aquilo ridículo, fazendo Casca admitir que achou o funeral excessivo e de mau gosto. Porém, as garras de Coriolanus Snow foram mostradas ao soltar uma gargalhada curta e se demonstrar despreocupado ao colocar muita comida que foi servida na academia após o funeral, e culpa o reitor por sua perda de autocontrole e no assédio contínuo que sofria, querendo que ele fosse preso ou deportado para um posto avançado distante. Mais tarde, Casca Highbottom apareceu em alguns episódios do 10º Jogos Vorazes na televisão da capital, ao lado do meteorologista e agora apresentador dos jogos Lucretius Flickerman, que sempre o achava entediado, desinteressado, com os procedimentos e nenhum carisma. Por outro lado, Casca nunca gostou dos truques de mágica de Flickerman e muito menos de suas travessuras com seu pássaro de estimação. Um fato estranho de Casca Highbottom é quando no primeiro dia, exatamente às 17 horas, ele dispensa os estudantes e mais tarde aos mentores, sugere que eles tragam uma escova de dentes e uma muda de roupa no futuro. Porém, se preocupou ao observar Sejanus Plint na arena para, juntamente com a doutora Gao, enviar Coriolanus para resgatá-lo. Eles também debateram os níveis de áudio e tiveram que assistir às duas versões do feed de filmagens, a real e a artificialmente escurecida, que era visível para os telespectadores normais, para esconder que Sejanus e Snow estavam na arena. Outro ponto importante de Highbottom foi chantagear Snow para forçá-la a se alistar como pacificador ao apresentar as evidências de que Snow ajudou ilegalmente Lucy Greybird na arena, garantindo com trapaças a segurança do tributo feminino do Distrito 12 contra as cobras mutantes da doutora Gao, e talvez isso tenha lhe trago algum prazer a ele, com o reflexo de punições contra o menino pelas ações de seu pai no passado, tentando o destruir de qualquer maneira e de uma forma exposta para todos. Quando Strabo Plint, pai de Sejanus, convenceu a academia a deixar os dois se formarem antes de se juntar aos pacificadores, tendo a revelação sobre Snow, por intermédio de Highbottom, de que ele havia quebrado uma regra dos jogos para ajudar Lucy Gray, e ainda reforçando que Snow não havia se formado no ensino médio, pedindo para que seu diploma fosse negado, só que perdeu na votação sobre isso. Após idas e vindas da história de Snow, que também está na playlist Jogos Vorazes, a qual o link está fixado no primeiro comentário deste vídeo, o rapaz finalmente retorna à capital com uma reunião particular com Casca Highbottom, que devolve o pó compacto da mãe de Snow, que foi apreendido com Lucy Gray depois de ser declarada campeã dos Jogos Vorazes, após remover o diploma de Sejanus Plint de sua moldura. Mas não era somente isso que seria revelado, já que Highbottom finalmente conta os motivos que o fazem odiar Snow. Porém, Snow, totalmente transformado e cansado das ações do reitor contra ele, sutilmente colocou um pouco de veneno na morfina que era de Sejanus e joga na lixeira ao lado de Highbottom, sabendo que o vício do reitor o faria pegar o remédio descartado, e Highbottom faria uso sem desconfiar do veneno ali colocado, começando assim o gosto de Snow por matar seus inimigos dessa forma. Highbottom, sem saber, toma a morfina e morre pouco tempo depois, se tornando a primeira vítima de Snow com um método de assassinato que virou uma marca do futuro presidente, pagando mal com mal através da história entre Snow e o pequeno Highbottom, que no filme é interpretado por Peter Dinklage, mas não temos a certeza de sua altura nos livros, embora descrito com um físico excelente, revelado mais tarde que aí sim ficou encolhido e coberto de pele flácida, e por causa da morfina tinha a aparência de sonâmbulo, usando óculos e olhos caídos, com um corte de cabelo curto e, pasmem, o seu terno era impecável. E como é horrível a ideia de não deixar o comentário veneno aqui abaixo nos comentários para sabermos que você chegou até aqui. E por que não ser mais horrível ainda, não se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Lembramos que temos o Seja Membro com conteúdos exclusivos e lives de leitura para fãs de temas específicos como Jogos Vorazes. Imagina você tirar todas as suas dúvidas comigo sobre a diferença de Jogos Vorazes e Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E tudo isso e mais um pouco por apenas R$ 4,99 por mês. Então, mais uma vez, obrigado e como sempre, até a próxima.